Era por volta das 4 da manhã quando a polícia chegou no saguão de um prédio em Shinjuku, no Japão. A cena encontrada pelos agentes era no mínimo perturbadora. Uma jovem estava sentada no chão, coberta de sangue, ao lado do corpo de um rapaz sem roupa. Apesar da gravidade da situação, ela parecia surpreendentemente calma. Enquanto aguardava a chegada das autoridades, ela fumava e falava no celular. Aquela jovem era Yuka Takaoka, protagonista de um dos casos criminais mais famosos do Japão moderno, frequentemente chamada na internet de a verdadeira yandere da vida real. Eu sou Tainá e esse é o Paradoxo Sombrio. Na cultura japonesa, o termo yandere surgiu da combinação de duas palavras. Yanderu, que significa algo como estar doente ou mentalmente instável, e deredere, que significa alguém apaixonado ou afetuoso. O termo ficou popular em mangás, animes e visual novels, para descrever personagens que desenvolvem uma obsessão por quem elas amam. Inicialmente doces e carinhosas, elas podem se tornar ciumentas, possessivas e até mesmo violentas se sentem que o relacionamento está ameaçado. Um dos exemplos mais conhecidos é Yuno Gazai, a protagonista feminina de Mirai Nikki, obra escrita por Sakai Azuno e publicada entre 2006 e 2010. Yuno é uma estudante aparentemente gentil e inocente, mas que esconde uma obsessão profunda por Yukiteru Amano. Ao longo da história, ela comete atos cada vez mais extremos para garantir que os dois fiquem juntos. Por muitos anos, personagens como Yuno foram vistos apenas como arquétipos da ficção. Porém, em 2019, um crime ocorrido no Japão fez muita gente acreditar que a realidade tinha produzido sua própria yandere. As informações pessoais sobre a vida de Yuka Takaoka e de seu namorado são relativamente escassas. Sabe-se que Yuka nasceu no dia 28 de janeiro de 1998 e tinha 21 anos quando o crime ocorreu. Em algum momento, ela abandonou a faculdade e começou a trabalhar na vida noturna de Kabukicho, famoso distrito de entretenimento localizado em Shinjuku, no Japão. Kabukicho é conhecido por concentrar bares, casas noturnas, clubes e diversos estabelecimentos para entretenimento adulto. Foi nesse ambiente que Yuka construiu sua carreira. Ela trabalhava em um girls bar e chegou no cargo de gerência. Diferente do que muitas pessoas imaginam no Ocidente, esses estabelecimentos normalmente não envolvem prostituição. O principal serviço oferecido é a companhia das atendentes, que bebem, conversam e entretêm os clientes, criando um ambiente agradável e incentivando o consumo. Como gerente, Yuka ajudava na administração do local, na organização das funcionárias e na divulgação do estabelecimento. Fora do trabalho, ela demonstrava interesse pela cultura otaku. Gostava de animes, mangás e fazia cosplay de personagens famosos. Anos depois, esse detalhe contribuiria para a imagem que o público formaria dela. Segundo pessoas que conheciam Yuka, ela era vista como uma jovem tranquila, dedicada ao trabalho e aparentemente comum. Nada indicava o que estava para acontecer. Foi nesse mesmo ambiente noturno que ela conheceu Luna. Na época, Luna tinha cerca de 20 anos e trabalhava como host em um clube próximo. O trabalho do host é semelhante com o das atendentes dos girls bar. Ele é pago para conversar, beber e entreter as clientes, criando vínculos emocionais e incentivando a frequência nos estabelecimentos. Luna era considerado um dos hosts mais populares do local. Carismático e bonito, ele atraía muitas clientes e tinha uma reputação crescente na região. Foi assim que os dois começaram a se aproximar. Entender a relação entre Yuka e Luna não é tão simples, especialmente para quem não está familiarizado com a cultura dos hosts clubes japoneses. O trabalho de um host consiste em justamente desenvolver conexões emocionais com as clientes. Quanto mais forte o vínculo criado, mais chances elas têm de voltarem aos estabelecimentos e gastarem mais dinheiro. Por esse motivo, muitas relações entre hosts e clientes costumam gerar dúvidas. De onde termina o trabalho e de onde começam os sentimentos reais. Sabe-se que Yuka se apaixonou profundamente por Luna. O que permanece incerto era até onde os sentimentos dele eram igualmente sinceros. Anos depois, Luna afirmou que Yuka teve um papel importante na sua ascensão profissional. Segundo ele, ela o convidava para passeios, encontros e frequentemente lhe dava presentes. Ao mesmo tempo, a atenção constante que recebia pareceu alimentar cada vez mais a obsessão de Yuka.
Na internet, surgiram teorias que dizem que Luna manipulava Yuka emocionalmente, só para obter vantagens financeiras. No entanto, não existem provas concretas que sustentem essa acusação, e ela permanece apenas como uma especulação. De qualquer forma, os dois iniciaram um relacionamento amoroso. Em algum momento, em 2019, começaram a morar juntos, dividindo um apartamento em Shinjuku. Com o passar do tempo, Yuka se tornou cada vez mais ciumenta. O trabalho de Luna exigia que ele passasse boa parte das noites cercado por mulheres. Embora Yuka trabalhasse no mesmo ramo e entendesse como funcionava, isso não impediu que a sua insegurança crescesse. Na madrugada de 23 de maio de 2019, tudo chegou ao limite. Enquanto Luna tomava banho, Yuka pegou seu celular e começou a examiná-lo. Segundo relatos posteriores, ela encontrou várias fotos dele com outras mulheres. Embora muitas delas fossem clientes de onde ele trabalhava, Yuka considerou aquilo como provas de uma traição. A descoberta a abalou profundamente. Durante o processo judicial, ela afirmou ter pensamentos após acreditar que estava sendo traída. Horas depois, enquanto Luna dormia, Yuka foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou para o quarto. Então ela atacou o namorado. O golpe atingiu a região abdominal. Apesar da gravidade do ferimento, Luna acordou imediatamente e conseguiu reagir. Ferido, empurrou Yuka e conseguiu correr para fora do apartamento em busca de ajuda. Enquanto tentava escapar, ele deixou um rastro de sangue pelos corredores do prédio. Yuka correu atrás dele. A perseguição terminou no lobby do edifício, onde Luna desmaiou pela perda de sangue. Quando a polícia chegou, encontrou Yuka ao lado do namorado inconsciente. Foi naquele momento que foi registrada a fotografia que se tornaria famosa na internet. Yuka, coberta de sangue, fumando calmamente enquanto aguardava a chegada dos policiais. Luna foi levada ao hospital em estado crítico. Yuka foi presa no local. Após o socorro, Luna passou dias internado em estado grave no hospital. Em determinado momento, chegou a entrar em coma, mas acabou sobrevivendo aos ferimentos. Quando o caso ganhou repercussão nacional e internacional, ele concedeu algumas entrevistas. O que mais chamou a atenção foi sua postura em relação à ex-namorada. Segundo Luna, ele não guardava rancor e acreditava que Yuka havia sido movida por emoções extremas. A justiça japonesa, porém, teve uma visão diferente. Durante o julgamento, ela admitiu a autoria do ataque. Yuka foi condenada e julgada em dezembro de 2019. Durante o julgamento, ela admitiu a autoria do ataque e declarou que não havia chamado a ambulância porque pretendia vê-lo morrer e em seguida tirar a própria vida. Sua motivação era clara: ciúmes, obsessão e o sentimento de que havia sido abandonada pela pessoa que amava. Como resultado, ela recebeu uma pena de 3 anos de prisão e foi obrigada a pagar uma indenização de 5 milhões de ienes para Luna, valor que correspondia a aproximadamente $40 mil na época. Yuka cumpriu pena em uma instituição prisional feminina no Japão. Segundo informações divulgadas posteriormente, ela teria conseguido liberdade antes mesmo do cumprimento total da pena por bom comportamento, algo relativamente comum no sistema prisional japonês. Em 2023, ela estava novamente em liberdade. Atualmente, as informações sobre os dois são limitadas. Luna passou a utilizar o nome Phoenix Luna, uma referência sobre o fato de ter sobrevivido e recomeçado a sua vida após o ataque. Até onde se sabe, ele continuou trabalhando na vida noturna de Shinjuku e não concedeu muitas entrevistas recentes sobre o caso. Já Yuka seguiu um caminho bastante diferente. A mulher ficou conhecida mundialmente como a yandere da vida real e acabou transformando sua notoriedade em presença online. Após deixar a prisão, começou a usar plataformas como X, YouTube, TikTok, Instagram, produzindo conteúdo relacionado à cultura pop japonesa, cosplays, transmissões ao vivo e entretenimento no geral. Grande parte do seu público parece ser justamente formado por pessoas que a conheceram através do crime que a tornou famosa. E talvez seja esse exatamente o aspecto mais estranho de todo esse caso. Uma tentativa de assassinato que quase acabou em tragédia e tornou sua autora em uma celebridade da internet. Uma conclusão que para muita gente permanece tão perturbadora como a cena encontrada naquela madrugada no hotel em Shinjuku.